Vamos ao assunto então. O acordo para a liberação de parte dos reféns em Gaza inclui a suspensão do uso de drones de vigilância sobre a área. Essa foi uma das exigências centrais do Hamas para que as primeiras pessoas possam deixar o cativeiro. Elas estão lá presas já há quase 50 dias depois do ataque terrorista a Israel. Confira. Na primeira declaração após o acordo com o Hamas, o premier de Israel disse que a Cruz Vermelha será autorizada a visitar os reféns em Gaza. O exército acredita que atualmente 236 pessoas estejam em poder do Hamas. 5 já foram libertadas. Este israelense tem 7 parentes feitos reféns, entre eles o filho, a nora e 2 netos de 8 e 3 anos. Nobody can imagine how we feel, okay? Imagine that your kid instead sleep in the bed with blanket and it's underground deep. It's deep tunnels. Em entrevista exclusiva à CNN Internacional, o ministro de Estado do Catar, mediador das negociações, disse que o Hamas terá que entregar ao menos 10 sequestrados para cada um dos 4 dias de trégua entre mulheres e crianças. We've managed to get the parties to agree on the releases systematically. In other words, there will be an organized schedule allowing the releases in each day, and each party is quite familiar now with their obligations. Autoridades israelenses ouvidas pela CNN disseram que a trégua está programada para começar amanhã às 10 horas da manhã no horário local e 5 da manhã no horário de Brasília. Mas só a partir de sexta-feira é que os primeiros reféns deverão começar a ser liberados. O governo de Israel afirma que para cada 10 reféns a mais, vai estender o cessar-fogo por mais um dia. Em troca, libertará 150 prisioneiros palestinos, a maioria menores de idade e sem ligações com grupos radicais. Segundo fontes, os reféns serão entregues à Cruz Vermelha e deixarão Gaza pela passagem de Rafah, no Egito, onde as identidades serão verificadas. First hours of the agreements, we will be notified of the official list of people in each day. And by having that list, we will make sure that we notify either the sides, the parties themselves, or even the countries that have their hostages in the Gaza Strip currently. O cessar-fogo também prevê a entrada de combustível no enclave, que, segundo o Catar, irá direto para o uso dos hospitais. Essa era uma reivindicação do Hamas, e o grupo radical islâmico teve outra demanda atendida: uma pausa de 6 horas por dia nos voos dos drones de vigilância usados por Israel e pelos Estados Unidos sobre Gaza. Militares israelenses dizem que têm condições de manter os trabalhos de vigilância sem os sobrevoos. Um oficial americano disse que haverá um ajuste nas atividades de observação como apoio à liberação dos reféns, entre eles 3 americanos, segundo a Casa Branca. Sandro, a gente viu o clima, temos acompanhado, clima, nem se eu estou usando a palavra errada, eu acho, vamos dizer, esse contexto de enorme desconfiança mútua que marcou todas as negociações até aqui. Vamos ver se elas vão dar certo, esperamos que dê certo, mas que se traduzem no seguinte: cada lado supõe que o outro ganha vantagem num cessar-fogo desses. E, particularmente por parte do Hamas, a exigência de que Israel suspenda as atividades de vigilância através de drones demonstra a preocupação em serem depois perseguidos no que Israel promete que vai ser a continuação da operação militar. O que o primeiro-ministro de Israel disse hoje também é que, tudo bem, vai soltando, nós vamos continuar a guerra, nós estamos em guerra e ela vai continuar. Sandro, Israel tem condições de manter o grau de vigilância que exerce sobre Gaza sem drones? Boa noite, William, boa noite, Dorival, boa noite a toda a nossa audiência. Com sem os drones e essa pausa de 6 horas, eu creio que esse pedido que foi feito pelo Hamas é para talvez tentar manter a posição de possíveis cativeiros, possíveis túneis onde esses reféns se encontram, ainda sob sigilo. Então, o tipo de vigilância que Israel pode obter pode ser de outras formas. Vigilância através de lentes telescópicas de alta capacidade instaladas de maneira terrestre, pode se usar de fotografias satelitais e por aí vai. É óbvio que o drone sobrevoando,
e especialmente os drones americanos, o MQ-9 Reaper, que nesse caso está sendo utilizado apenas para observação e não para fazer ataque, ele oferece imagem em tempo real. E aí isso fornece dados de tempo real para a inteligência israelense suprir ao governo israelense e às IDF, as Forças de Defesa de Israel, capacidades de ataque e de localização de locais onde os reféns estariam. Outra coisa que chamou a atenção hoje, Lorival, foram as declarações do primeiro-ministro, segundo o qual, segundo Netanyahu, a Cruz Vermelha, o Crescente Vermelho, como se quiser, teria acesso aos reféns. Entendemos pelas declarações deles que seria aos reféns que não teriam sido libertados, então? Exato, isso inclusive cumpriria a lei internacional, né, que seria, bom, a lei internacional não permite a captura de reféns, obviamente, mas se fossem prisioneiros de guerra, mas isso é outra história. Né? Exato, numa analogia com os prisioneiros de guerra, que uma organização humanitária como a Cruz Vermelha pudesse verificar a situação, a condição de saúde deles, o tratamento que eles estão recebendo e entregar os medicamentos que eles necessitem, né? Porque existem ali pessoas feridas, pessoas que têm doenças crônicas que exigem remédios de uso continuado e assim por diante, né? Então, mesmo que, bom, de maneira geral, a Cruz Vermelha é bastante confiável, né? Todas as partes costumam confiar nela por causa da isenção histórica, secular que ela tem, né? Mas existem, eu vejo mecanismos assim para que, eventualmente, se for o caso, entrarem vendados nas instalações ou simplesmente se aproximarem de alguma forma, ter ali as informações, as imagens, assim por diante. Mas acho que isso poderia ser feito, sim, não sei se será cumprido esse acordo. Sandro, em que medida as pausas dificultam ou não as operações militares dos dois lados? Eu posso dizer, William, que nesse momento a gente vê que as IDF estão numa posição muito mais confortável enquanto às pausas do que o Hamas, porque a cidade de Gaza nesse momento está envelopada, ela está cercada, o grosso das posições do Hamas naquele local ou foi tomado ou está sob combate das 3 divisões israelenses que avançam pelo terreno, e são divisões blindadas pesadas. Por outro lado, em Khan Yunis você tem fogo aéreo, poderio de artilharia sendo mobilizado. Então, quem pode talvez dar um descanso à sua tropa, à sua capacidade, recompletar e realimentar e remuniciar a sua tropa é Israel. O Hamas não teria condições e não apresenta ter condições, mesmo com essa pausa humanitária, de conseguir obter recursos, né, armamentos, ou mesmo recompletar seu pessoal em grande escala para oferecer mais resistência do que ele já oferece nesse momento às Forças de Defesa de Israel. Lorival, mesmo assim a gente lê na imprensa israelense o quanto foi dura a discussão em tentar aprovar esse acordo. Boa parte do gabinete de Netanyahu não queria não, porque temia e, digamos, divergiria do que o Sandro acabou de dizer. O Benny Gantz, né, o general importante, general, foi ministro da Defesa e está no gabinete de guerra, que é formado apenas por 3 pessoas, Netanyahu, Benny Gantz e o ministro da Defesa atual, Yoav Gallant. Ele disse que foi a decisão mais difícil da vida dele. E aí você entende o dilema, né, William? Que a gente tem tentado descrever aqui, embora seja difícil resumir em palavras o que é esse dilema, né? Assim, que de um lado a situação de ter de cair numa chantagem como essa, né? Porque a tomada de reféns é isso, uma chantagem, você ter de negociar com tomadores de reféns, o que significa um incentivo para esses grupos. Tomador de criança, né? Crianças, né? Um incentivo para outros grupos e esses fazerem isso no futuro como uma arma de guerra, né? Eu vou fazer o seguinte, Lorival, Sandro, eu vou para o intervalo, a gente volta daqui a pouquinho, continuamos na análise da situação em Gaza. Até já. Voltando do intervalo. Sandro Teixeira Moita, nosso convidado hoje aqui na nossa roda. No segmento anterior, você se referiu ao analisar
do ponto de vista das operações militares, das situações de Hamas e das forças de defesa israelenses, você se referiu aos israelenses como sendo, no momento, contemplados com uma posição mais confortável. Você, Sandro, eu sei que é um pouco especulativa a questão, mas você conseguiria, na sua forma de encarar o que está acontecendo lá agora, estabelecer em que medida foram pressões políticas fortíssimas que têm se acumulado internamente em Israel, no plano internacional, na própria região, que levaram a essa concordância com o cessar-fogo temporário, ou esse confortável das operações militares? Bom, William, para complementar aquilo que a gente falou no bloco anterior, quando eu quis dizer confortável, eu quis dizer muito no sentido de, embora é óbvio que Israel tenha sofrido uma enorme pressão por causa do uso do poder de fogo sobre Gaza e disso vitimar muitos palestinos, são mais de 15 mil palestinos mortos, é um número que salta aos olhos pelo breve tempo que esse conflito ocorre. A gente está no 48º dia de conflito, mas eu quis dizer no sentido de que, por exemplo, o Irã deixou claro que o Hamas está por si, o Hezbollah a mesma coisa. Então, o Hamas vai depender daquilo que ele estocou e obteve para fazer as suas ações militares contra Israel. Entretanto, a gente não pode esquecer que a guerra é a continuação da política e ela está contida pelo universo da política. Então, nesse sentido, as IDF não poderiam operar numa ação puramente militar, obviamente, porque há a questão da política e do tempo da política, que é diferente do tempo de uma operação militar. E aí a pressão internacional é muito grande, a pressão interna da sociedade israelense pela busca dos reféns é muito grande, e uma outra pressão que também vem é a própria fadiga dos soldados, que pode começar a gerar casos de indisciplina, casos diversos que já têm aparecido na imprensa israelense, fora a questão de que você precisa dar um descanso à tropa, porque afinal você está operando com uma de 3 divisões e um cenário urbano, no qual é uma operação de altíssima intensidade que exige muito do soldado e dos equipamentos que está empregando. Então, junta-se isso ao cenário internacional e a questão da própria mudança um pouco da posição americana, no sentido de que, olha, a diplomacia com o Catar e com o Egito está começando a dar resultado, há uma possibilidade de um acordo, isso até abriu uma posição de dissensão na semana passada entre Israel e Estados Unidos, isso já foi corrigido essa semana com o anúncio do acordo, e aí sim a gente tem essa pausa que também é para aquilo que a gente já veio falando outras vezes, que é para Israel também não perder a legitimidade da operação, que é algo crucial para que Israel continue com essa operação militar em curso. Ele mencionou 2 fatores essenciais aí do ponto de vista político. Um é a chamada legitimidade, outro é a capacidade da liderança política em Israel, no caso o atual primeiro-ministro, de prosseguir no que ele de cara disse, o que ele faria, que ele não pararia até a erradicação completa do Hamas. Em que medida abre-se ali uma janela que torna as coisas mais difíceis para Netanyahu nos termos em que ele colocou inicialmente a ação? São 300 mortos, que é um número muito grande, né? Foram 66 em 2014, que já era um número alto. Bem, eu vi uma análise do Ehud Barak, em entrevista a Cristiane Amanpour, né, na CNN, que fez sentido para mim. O Ehud Barak, general, foi chefe de Estado-Maior Conjunto, foi primeiro-ministro. Ele diz assim que quanto mais tempo durar essa guerra, melhor para o Netanyahu, politicamente, porque quando acabar essa guerra, o Netanyahu vai cair. Ou pelo menos esse é o cenário político hoje. Se a guerra se estende por muito tempo, existe uma chance de o cenário político mudar um pouco. As pesquisas mostram que, se tivesse eleição hoje, Netanyahu, o grupo dele, ficaria com 38 cadeiras das 120 da Knesset. Hoje ele tem 64. Aí é pela metade. Então, diante disso, se você falar que são 10 reféns por dia, fazendo uma conta de padaria, 10 reféns por dia, 137 reféns, 237 reféns, você teria, em tese, 24 dias de trégua nessa guerra, né? Então... Supondo que o atual acordo se estendesse, né? Supondo que essa fórmula entendi. tivesse continuidade. Então, assim,
Israel já está com seus pés muito bem fincados na faixa de Gaza, já estão talvez no final do que seria a segunda fase, a ocupação do norte da faixa de Gaza. Então eu concordo com o Sandro, né, que existe um espaço aí para ir dando um alongamento para toda essa dinâmica da condução da guerra.